Olá, tudo bem com você? Hoje a Vídeo Revista vai trazer para você uma entrevista bem interessante sobre saúde e as novas demandas que estão surgindo no Brasil, sobre esse atendimento à população. Por isso, nós viemos conversar com a doutora Nilza. Tudo bem, doutora? Vou bem, obrigada. E você? Ótimo. Com a doutora Nilza Sacomã, que é uma advogada especializada na área da saúde. Então, doutora, diante desta, a gente ouve muito dizer que a pandemia vai deixar um legado. Não sei se esse legado é tão sério assim, mas que está deixando um legado que nós vamos ter pós-pandemia uma estrutura, um staff melhor do que nós tínhamos. Isso é verdadeiro? Isso resolve alguma situação, na sua opinião? Olha, se nós fizermos uma comparação do que era antes da pandemia, sem dúvida, a gente verifica hoje que o SUS ele está sendo melhor demandado e ele vinha num processo de desgaste e foi graças ao SUS que nós não tivemos uma mortandade além do que tivemos. Sim, né? Sim. Mas se você me permitir, eu gostaria de colocar para você a história da nossa saúde de forma muito resumida. Perfeito, para a gente entender como é que chegamos. Exatamente. No patamar que está. Para você, para entender que tivemos um avanço, mas ainda precisamos de muito, Maria Aparecida. Na década de 1920, nós não tínhamos um sistema de saúde voltado para a população. Sim. Então só tinha lá as caixas de beneficências, as caixas beneficiárias, que eram os funcionários de determinadas empresas, onde ali eles eram custeados pela saúde pelo empregador. Sim. Né, que a gente chamava de CAPS. E depois, no advento do CAPS, vieram alguns planos de saúde que também não estavam regulamentados, poucas pessoas podiam pagar, e aqueles que não podiam pagar e nem eram empregados com carteira assinada, ficavam na dependência de associações beneficentes. Então, nós estávamos na mão da caridade. Isso durou até a Constituição de 1988. Veja que absurdo. Quem tinha dinheiro tinha um plano, pagava particular, quem não tinha e não era empregado com carteira assinada, ficava na mão de entidades beneficentes. Sim, imagino. Então, estávamos totalmente desassistidos. A situação devia ser muito pior, inclusive. Exatamente. Que nós temos. Com a Constituição de 1988, que foi considerada Constituição Cidadã, ali o artigo 196 colocou o seguinte: a saúde é um direito da população e o dever do Estado. O que significa isso? O governo tem que criar políticas públicas para dar a saúde à população, sendo ela empregada ou não, estando desassistida, hipossuficiente, não importa, toda a população teria direito à saúde integral. E mudou muito do que tínhamos na época da CAPES até 1988. O governo assumiu, na sua opinião, esse papel? Esses 31 anos de Constituição, com o advento da lei que criou o SUS, tivemos uma melhora. Mas o governo aplica muito pouco em saúde, aplica 4% do PIB. Qualquer outro país aí desenvolvido... Ele aplica isso, por exemplo, assim, numa formação de custos. Isso que está determinado ou o governo não chega à margem prometida? Na verdade, o financiamento do SUS, ele se dá pelo governo federal, estadual e municipal. Certo. Hoje, essa soma dá 4%, porque o governo estadual e municipal, eles realmente são obrigados a aplicar um percentual, mas o federal não tem essa obrigatoriedade. Tramita desde 2013 um projeto de lei na Câmara dos Deputados que chama Saúde Mais 10, que significa o seguinte, onde obriga a haver um financiamento público entre a União, o Estado e o município no total de 10%. Para você ter uma ideia, isso está parado desde 2013. Quer dizer, por quê? Porque a saúde não é algo tão importante, né? Não se dá votos e aquela coisa toda. Mas se nós não tivéssemos tido o SUS, nós não teríamos tido a assistência nessa pandemia e muitas pessoas teriam morrido. Mas você veja, nós temos apenas 166 milhões de pessoas usuárias do SUS, porque o restante estão nos planos de saúde de uma forma geral. Mas é muita gente, hein? Muita gente dependendo de um financiamento pequenininho. Exatamente. E a população reclamando de um atendimento que talvez precise ser melhor, pelo menos gerenciado. O SUS, na verdade, ele poderia dar um atendimento melhor se não tivéssemos tanta corrupção, tanto desvio, se realmente houvesse uma aplicação de
de até 10% do PIB, a população estaria bem assistida. A margem, outros países, comparativamente, aplicam quanto? Só para a gente ter Eles uma ideia. aplicam em torno de 9% a 10%. 9% a 10%. Agora você veja, é importante a gente colocar. São quase 300% a mais. Exatamente. Nós temos hoje 21 milhões de pessoas idosas. O país está envelhecendo. E se o SUS não tiver uma estrutura, uma injeção nesse financiamento, essa população vai ficar desassistida. Como hoje já está, porque na fila do SUS há filas enormes para transplantes, enormes para cirurgias, e o SUS não está mais conseguindo puxar. Envelhecer sem as mínimas condições gera toda uma falta de perspectiva, né? Na verdade, é uma desassistência que causa uma angústia, porque você não tem aonde se socorrer. Sim, né? sim. As pessoas não são obrigadas a migrar para o plano de saúde, porque o governo, o Estado, tem a obrigação de dar um estado de saúde. E o estado de saúde, de livre de doença, não é só livre de doença, é um meio ambiente equilibrado. Claro. Compõe um leque de coisas. Um atendimento dessas novas tecnologias, né? Como nós temos hoje, por exemplo, telemonitoramento, que poderia auxiliar nas recidivas das doenças, e o SUS não consegue implantar, porque ele não tem equipe, não tem recursos, né? Ele está fazendo um bom trabalho na pandemia, e graças a Deus temos o SUS. Sim, graças a Deus, sem dúvida. Mas ainda precisa melhorar muito, Maria Aparecida, para que a população realmente possa ser assistida pelo SUS. O que você, do investimento, mas da estrutura e do que acontece hoje, o que você imagina de prático que poderia ser feito? A primeira coisa que nós poderia ser implantado é um sistema de gestão melhor no SUS. Imagino. O SUS tem um sistema de gestão descentralizado, ou seja, município, estado e federação é descentralizado, mas há uma obrigatoriedade solidária. Sim. Mas deveria ter um sistema de gestão para se implantar um prontuário eletrônico, haver um telemonitoramento, uma telemedicina. O que acontece? Uma coisa é você usar o SUS aqui em Londrina e outra usar os serviços do SUS num rincão do país, né? Se lá não tem um médico especializado, mas tem a telemedicina implantada, ele vai fazer contato com o especialista, vai expor o caso que está diante dele e vai encontrar uma solução. Então, falta esta gestão. Se houver uma gestão, eu acredito que a telemedicina e o telemonitoramento seria extremamente importante. Por que o telemonitoramento? Hoje já existe aparelhos que você pode implantar, ou a pessoa pode implantar, para monitorar, por exemplo, quem tem diabetes, quem tem pressão alta e muitas outras doenças. E talvez o governo precisasse, eu acho que precisa mesmo, queria a sua opinião, assim, em educar a população na utilização, porque assim, eles reclamam que mães vão com filhos já doentes ou não sei o quê, um tá doente, leva os quatro outros juntos para uma UPA, para não sei o quê, para ser atendido. Isso é básico, hein? Mas o que eu imagino? Que junto com toda essa implementação necessária, poderia e deveria, na minha opinião, ser feita uma campanha de educação para a pessoa utilizar o meio onde ele existe da maneira correta, até desobstruir todo o sistema. Hoje no sistema, concordo com você, no SUS, hoje existe inclusive essas teorias, medicina holística, ela está implantada no SUS. Como a fisioterapia, a yoga, sabe? Mas deve funcionar mais ou menos mal, né, doutor? Mas o que acontece? Com o estado de saúde, a obrigação do Estado de promover a saúde não é só livrar a doença, se o Estado não combate a fome, não combate a miséria, não combate o desemprego, essas pessoas continuam adoecendo, porque elas estão doentes da alma. E olha o crescimento da saúde mental, que tem tudo a ver com isso, somado às questões pessoais e próprias de cada um e tal, mas tem um crescimento absurdo. Mas as pessoas estão desesperadas com determinada... As pessoas estão adoecidas, elas não têm emprego, elas estão passando fome, elas estão com medo da finitude, porque ninguém sabe se vai morrer pela Covid. O SUS não está tendo essa estrutura, por quê? Porque o governo, ele não está atacando o problema na sua situação macro, ele está ali, ele implantou
o SUS está fazendo um bom trabalho, mas não é o suficiente, porque quando a mãe chega com 4 filhos, o que ela está fazendo? Pedindo socorro. Olha, eu estou debilitada emocionalmente e preciso de ajuda. Então, porque às vezes um tempo que se perde com uma pessoa com esses problemas todos, que se gasta, não é que se perde, que se investe numa pessoa, você orienta. E faz com que a pessoa até saia, porque é o mesmo que se dá numa consulta médica. Exato. Uma atenção especial dentro de um caso que não chegou a ser grave ainda. Mas é isso que é triste, viu? No SUS já existe políticas para se implantar a psicologia, a fisioterapia, a yoga, né? Mas os municípios não fazem. Por quê? Porque isso não dá dinheiro, mas isso é que cura. Porque a pessoa vai lá, ela está com um problema mental, ela vai ser ouvida. E é o que ela precisa. Claro. Você acredita que o cidadão comum, eu estou falando de município, que é onde a gente tem um contato mais próximo, tem força de exigência? Na verdade, nós precisamos de, não vou nem falar melhores, mas de representantes que realmente representem, que vão atrás, que exijam, que façam acontecer alguma novidade, é a história algum das eleições. Você tem que eleger bem os seus representantes para cobrar deles. Sim. Por exemplo, se você vai até, por exemplo, no caso do município, a Câmara de Vereadores, e pede que eles façam uma pressão junto ao município para que instale todas as políticas hoje aprovadas pelo SUS, você vai estar representado. Mas o que acontece hoje com os nossos representantes públicos? Eles entram e não sabem o que estão fazendo lá. Então, nós estamos sempre desassistidos. Instrumentos existem, Maria Aparecida, eles só não são aplicados. Primeiro, porque não se aplica em saúde o valor que deveria. Segundo, porque há muito desvio e corrupção. Muito. Terceiro, porque há uma má gestão. E quarto, porque nós elegemos mal os nossos representantes e não temos, então, para quem solicitar. E quando você solicita, ele acha que você está pedindo uma bobagem. Porque eles não têm noção do tamanho do problema que é a saúde. Olha, a verdade é que nós continuamos naquela história que eu ouvia quando era criança na escola. Arrumava-se toda a escola lá porque alguém, vamos deixar porque é para inglês ver. Então, assim, você dá uma demonstração, porque se for perguntar para alguém, eles vão dizer, não, mas existe uma estrutura. Existe determinado lá, planilhado que toda a parte holística deve ser atendida, mas se não existir staff, não vai acontecer. Salários, e remuneração e atualização de profissionais, porque também nós precisamos de constantes atualizações. A medicina está, passos largos. Ser capacitados, mas tudo isso está no papel, o SUS tem essa estrutura, mas eles não têm o numerário, eles não aplicam. Por quê? Porque isso não dá dinheiro. O que dá dinheiro? Você arrumar um asfalto. O prefeito está fazendo um ótimo trabalho, arrumou um asfalto. Mas peraí, instala UPAs com equipe capacitada, com um prontuário eletrônico ali para você conhecer a vida do paciente. Põe uma psicóloga para atender essa pessoa que está abalada emocionalmente. Você vai mudar a vida das pessoas, mas isso não ocorre. Aqui fica uma reflexão para todos nós. O que nós podemos fazer, nós, cidadãos comuns, mas cidadãos, agindo como cidadão, o que nós podemos fazer para contribuir nessa mudança, né, doutora? Concordo. Eu acho que começa pelo voto. Nós temos que ter um olhar mais apurado e tudo começa na cidade. É na Câmara de Vereadores, começa por aí. Concordo. Então, olha, fica a reflexão. Vamos pensar na saúde pública com menos reclamações banais, mas mais efetivas. Começando a votar naquele que a gente acredita, naquele vereador que vai fazer alguma coisa e que faça implementar o que é de responsabilidade do município. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Eu tenho certeza que essa reflexão será boa para todos nós e nós podemos, com isso, contar com, uma perspectiva melhor para os próximos... Não vou nem dizer meses, gente, vou dizer anos. Mas nós precisamos pensar nas outras gerações e em nós que estamos envelhecendo, né? Temos que envelhecer com saúde e alegria, afinal, nós viemos aqui neste mundo para sermos felizes. Até a próxima entrevista. Obrigada pela atenção.